Muitas pessoas falam da Bíblia sem entender o que, na verdade, a Bíblia representa. A Bíblia representa uma carta de Deus deixada aos homens como norte de orientação para aquilo que as pessoas devem ou não fazer para que se o quê? Prolongue seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, né? Então, assim, normas de conduta, né, para o ser humano. E aquilo que o ser humano busca compreender e fazer é aquilo que vai reger sua vida. Então, a Bíblia é diferente de qualquer outro livro. É o livro mais vendido no mundo, né? Contém 66 livros e escrito por 40 autores, que todos foram inspirados por Deus. O que mais? Quando as pessoas buscam ler esse livro, elas são transformadas pelo poder renovador de Deus. Então, Jesus considera a Bíblia como o quê? Como a verdade absoluta, né? Porque essa palavra contém toda a verdade. Então, a verdade de quem? A verdade dos autores que escreveram? Não, a verdade de Deus. Porque ele instruiu os autores a escrever a Bíblia para falar unicamente dele. Então, essa verdade está em João 17:17, que é a verdade de Deus. Se você pode ir anotando os capítulos, os versículos, né? E as passagens bíblicas para depois você buscar pessoalmente e entender na leitura pessoal. Qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia e o que elas precisam para compreender essa leitura? Vamos lá, em Atos 8:26 ao 31. Algumas pessoas estudam, mas elas não compreendem nada que está aqui escrito. Por quê? Porque elas precisam de alguém que explique, né? Não é todo livro que a gente consegue entender. Mas o primeiro passo para você buscar o entendimento é buscar a orientação do Espírito Santo. E como você vai buscar a orientação do Espírito Santo? Orando. Primeiro você vai orar, direcionar seu estudo para Deus. Falar, Senhor, eu não compreendo nada que está aqui, mas o Senhor me ajuda a entender, me dá iluminação. E qual é a maneira correta de entender? É buscar alguém que entenda, né? Buscar alguém que entenda, para que essa pessoa possa te explicar. Primeiro Deus, o Espírito Santo, e outra pessoa que também compreenda essa mensagem. Qual a maneira correta de estudar a Bíblia? Vamos em Isaías 28:10. Lá, você tem que fazer o quê? Comparar texto com texto sobre o mesmo assunto, para você entender o que Deus queria falar naquilo ali. Buscar outras passagens que expliquem esse assunto. Não é só uma passagem que eu vou ler e está referindo toda a Bíblia, não. A Bíblia é um complemento que liga um texto com o outro. Então, para a gente saber a verdade, a gente tem que estudar toda a Bíblia. Não tem como estudar só um versículo, uma passagem e entender que a Bíblia está falando aquilo para mim. Não, eu tenho que estudar a Bíblia toda. Estudar pedindo Espírito Santo, estudar um pouco aqui, um pouco ali, tá? Que benefício recebem os estudantes da Bíblia? Em João 5:39, fala que todas as pessoas que estudam a Bíblia, elas encontram o quê? Vida eterna. Porque testifica de Jesus. E tudo aquilo que testifica de Jesus é o quê? É alguém que crê que ele existe. Então, a gente busca a vida eterna através desse livro. Cada página revela o amor de Deus e o desejo que Ele tem para nos salvar todos os dias. Então, aqui nesse livro, a gente busca o quê? O caminho da salvação. Que outro benefício prático podemos encontrar na Bíblia? Quando você vai lá em João 16:13, depois João 8:32, fala o quê? Que na Bíblia o Espírito Santo vai nos instruir
a conhecer toda a verdade e nos libertar de toda hipocrisia, entendeu? Toda falsidade que este mundo prega, que tenta nos convencer de uma justiça que não tem o quê? Justificação. Então, aqui a gente encontra a verdade, porque aqui é a verdadeira justiça, aqui é a verdadeira justificação, a justificação pela fé. Quem dirige os profetas? Quem dirigiu os profetas quando escreveu a Bíblia? Vamos lá em 2 Pedro 1:21. Aqui fala o quê? Que foram homens santos, instruídos por Deus, né? Movidos unicamente pelo Espírito Santo, que escreveram a Bíblia. Então, qual texto bíblico é inspirado por Deus? Quando você vai lá em 2 Timóteo 3,16, fala que o quê? Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Não tem nenhum capítulo, nenhum versículo que é diferente disso. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Que parte da Bíblia não foi escrita por homens? Que parte? Quando você vai lá em Êxodo 31:18, fala que só tem uma parte na Bíblia que não foi escrita por homens. Foi escrita pelo próprio Deus, que foi os 10 mandamentos. Ele escreveu com seu próprio dedo. Está alguém autorizado a alterar a Bíblia? Eu posso modificar a estrutura da Bíblia, eu posso modificar a linguagem, eu posso modificar os textos, eu posso fazer isso? Em Malaquias 3:6 fala o quê? Não, você não pode fazer isso. E em Apocalipse 22:18 e 19 também fala a mesma coisa. Você não pode fazer isso. Como são chamados os praticantes dos ensinos bíblicos? Em João 3:17 fala que é bem-aventurados todos que praticam esses ensinos e os guardam. Em Tiago 1:22 fala a mesma coisa. Então, o que a gente compreende com a Bíblia? A Bíblia é uma leitura que a gente busca a salvação, que a gente consegue entender tudo aquilo que Jesus tem para a nossa vida. Então, a palavra de Deus é a fonte da verdade. Muitas pessoas buscam entender, mas não compreendem. A forma correta de estudar a Bíblia é um pouco aqui, um pouco ali, né? Texto com pretexto sobre o mesmo assunto. Então, toda a Bíblia é inspirada por Deus, útil para o ensino e a correção. Então, não podemos tirar nada da Bíblia, nem acrescentar nada, porque é o puro fundamento de Deus. E aquilo que Ele quer falar unicamente a você e a mim. E não pode ser acrescentado por outra pessoa, nem tirado algo. Porque se tirar, a gente vai se perder. E se acrescentar, vai acrescentar coisas que não são de Deus, é de ser humano. E porque toda a Bíblia é inspirada por Deus. E que nós possamos fazer um compromisso de fé, de buscar ler a Bíblia todos os dias, sabe? Dedicar esse tempo a Deus, a nossa família, mostrar aos nossos amigos, para eles também compreender o que é a fé, o que é a salvação, o que Jesus busca para a vida deles. Então, que possamos fazer o possível para todos os dias estar na presença de Jesus.